Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz nessa noite? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Pelo menos tenta, né? Olha para alguém. Se não tiver ninguém bonito aí, pode olhar para mim aqui hoje, tá bom? Os que trouxeram a Bíblia, abra comigo em dois textos. O primeiro está no Velho Testamento, no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 34 e o versículo de número 7. Deus é fiel. Êxodo capítulo 34 e o versículo de número 7. Quem encontrou, diga amém. Amém. Que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade e a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado e castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e a quarta geração. Eu vou ler mais uma vez para que esse texto fique na sua memória. Que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e a quarta geração. Livro de 1 Crônicas, capítulo 29, é um segundo texto. Primeira Crônicas, capítulo 29, versículo 18 a seguir. Glória a Deus. Se a pessoa do seu lado não tiver Bíblia, convide ela para pegar carona com você aí na leitura. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 18 a seguir, está escrito assim: Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, conserva para sempre este desejo no coração do teu povo. Mantém o coração deles leal a ti, e dá ao meu filho Salomão um coração íntegro, para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos e aos teus decretos, a fim de construir este templo, para o qual fiz os preparativos necessários. E então Davi disse a toda a assembleia: louvem o Senhor seu Deus. E todos eles louvaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do rei Salomão, que agora é ungido rei. E a igreja diz: amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, coloque na cadeira, pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Eu preciso de mais agudo aqui em cima do microfone. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito, né? Então vamos inclinar a nossa cabeça e vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos este lugar será tomado pela sua presença, e os seus filhos que vieram em busca de alimento para a sua alma sairão saciados deste santuário. Senhor, nós não viemos hoje apenas por vir. Alguns que aqui estão assumiram comigo semana passada um compromisso, ó Deus, para estar comigo aqui hoje numa campanha onde nós a iniciamos chamando ela de Derrubando Barreiras. Então nesta noite, Senhor, virá sobre nós uma unção capaz de colocar por terra todo tipo de muralha, todo tipo de barreira que nos separa da nossa bênção. E por isso eu peço ao Senhor que cerque esta igreja com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios para uma palavra de ordem, para que sumam daqui dentro de 5 segundos,
porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da glória de Deus que cairá sobre nós. Também te peço para que o Senhor abra o céu e mande do céu para a terra uma comitiva de anjos, que estes anjos desçam sobre nós nesta noite, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Senhor, e muda o coração dele. Senhor, transforma agora as regiões naturais deste culto em regiões celestiais. Que a partir deste momento todo espírito humano seja negligenciado e o Espírito de Deus seja adorado neste lugar. Que o seu nome, que é eterno, seja ecoado através dos nossos louvores nesta noite. E quando assim o fizermos, o Senhor tenha liberdade para curar, para batizar com o Espírito Santo, para libertar as vidas e salvá-las. Pai, fala conosco profundamente nesta noite, no nome de Jesus Cristo, seu Filho. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Só falta mais um pouquinho aqui para mim, um pouquinho de brilho. Eu não sei como é que... Aí, mais ou menos isso, pronto, obrigado. Vou pedir para que o pastor Roberto mude a música para mim, por favor. Estamos essa noite no início de uma campanha. E todo início de campanha, nós entramos nela com a expectativa de que o milagre vai acontecer. Possivelmente nas demais semanas, alguns de nós seremos atingidos pela morosidade, pela preguiça. Alguns de nós seremos tentados a acreditar que nada mudou, que nada está acontecendo. E por isso eu dou esta palavra aqui agora: não desista. Crente não é levado pelo que ele sente, ele é levado pelo que ele crê. E nós cremos que quando fazemos diante de Deus um voto, um propósito, o Deus que é vivo e tem olhos para enxergar e tem boca para falar, Ele é capaz de cumprir o desejo do nosso coração, nem que seja no último minuto do segundo tempo, mas o milagre vai chegar. Quantos estão comigo nesta campanha? Digam glória a Deus. Mão direita para o céu, coloque no ombro de quem está do seu lado. Agarre o ombro da pessoa com carinho, por favor. Tem gente que nem para levantar a mão tem coragem. Então morreu, o que foi? Pessoal aqui da frente, ó, vocês são aqueles que eu mais vejo. Por favor, levante a mão direita, coloque no ombro de quem está do seu lado. Agarre o ombro da pessoa para mim, por favor. Chacoalhe ela até ela ficar irritada. Isso, tira ela do lugar. Diga: Deus te trouxe aqui para te ajudar a derrubar as barreiras da sua vida. E vai começar hoje assim, ó. Chacoalhe a pessoa, chacoalhe. Diga: Deus vai sacudir os seus problemas essa noite e vai derrubá-los. E se veio algum pentecostal para esta reunião, dá um grito de glória a Deus. Abrir a Bíblia Sagrada no livro do Êxodo é uma visita nos áureos anos em que Deus começava a fazer uma aliança com o seu povo escolhido. Quem conhece a Bíblia Sagrada sabe que Deus tinha e ainda tem consigo uma nação especial, uma nação a quem Ele deu a nomenclatura de nação eleita. Entre todas as nações do mundo, desde aquele tempo antigo, aprove a Deus escolher a nação judaica, a nação de Israel. Deus escolheu esta nação porque o pai desta nação, cujo nome é Abraão, mostrou a Deus que tinha capacidade de crer naquilo que era invisível. Porque foi dentro de uma tenda, na calada de uma madrugada, quando ele, deitado ao lado de sua esposa, ouviu uma voz. E somente ele ouviu essa voz. E a voz chamou ele pelo nome e disse: levanta-te, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ou seja, aquela voz disse para eles: levanta agora de dentro da sua tenda, sai da sua zona de conforto, pega todos aqueles que estão debaixo da sua tutela, a sua esposa, os seus empregados, os seus animais, desmonta a sua tenda e sai sem rumo, porque eu ainda não te mostrei, eu ainda vou te mostrar. Possivelmente se acontecesse isso com algum de nós aqui no século 21, e nós nos levantássemos e comentássemos com o nosso cônjuge e dissesse: olha, eu ouvi uma voz, essa voz mandou a gente
falar com o vizinho para emprestar um caminhão, botar o caminhão aqui na porta, é para pegar todos os nossos móveis e enfiar dentro desse caminhão, é para a gente sair. Possivelmente o nosso cônjuge ia perguntar para nós assim: e nós vamos para onde? E aí vem a grande resposta: não sei. Porque a voz disse: sai, sem saber para onde ir, porque eu ainda vou te mostrar. Mas ainda não mostrou. Isso seria motivo até para divórcio. No dia seguinte, vários psicólogos aqui de Orlândia teriam bastante trabalho. Muitos seriam acusados de loucos, de psicopatas, de maníacos, de esquizofrênicos, porque estariam ouvindo vozes. Mas o que aconteceu naquele mundo antigo foi diferente. Havia um respeito na família. E quando o patriarca Abraão, na calada da madrugada, se levanta, toca no ombro de sua esposa Sara e diz para ela: Deus me mandou sair daqui. Não houve discussão. Eles se levantaram, desarmaram a tenda, chamaram os empregados e na calada da madrugada, no frio do Neguebe, eles saíram caminhando sem saber para onde ir. Até que os seus pés empoeirados, cansados pela fadiga do dia, já era madrugada, eles param em um ambiente do céu, uma janela aberta, Deus observando e dizendo: esse é o homem a quem eu escolhi, capaz de me obedecer contra aquilo que é natural, contra aquilo que seria lógico. E se ele teve coragem de sair sem saber para onde vai, esse será o pai da minha nação eleita. E Abraão tornou-se o pai da nossa fé. Oxalá que nessa noite Deus nos desse a mesma fé de Abraão. Que Deus nos desse aqui coragem de vermos o invisível, de acreditarmos no incrível, porque o impossível não existe no vocabulário de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Comecemos hoje então, neste momento, a derrubar a primeira barreira. A primeira barreira que o ser humano precisa arrancar da sua vida é a barreira da incredulidade. E eu sei que falar de Deus em pleno século 21 não é nada fácil. Falar de Deus com homens e mulheres estudados. Nós temos aqui dentro dessa igreja doutores. Nós temos aqui dentro dessa igreja meninos que cursam universidade, faculdade. E eu imagino que sair do mundo natural, onde eles escutam as coisas sobre a química, a física e a matemática, onde eles acreditam apenas naquilo que pode ser reproduzido dentro de um laboratório, e entrar dentro de uma igreja como essa e ouvir pessoas que mal sabem falar o beabá, e ouvir pessoas que começam a ler um livro que tem milhares de anos, e ouvir pessoas falarem sentenças que vão contra o curso natural do mundo. Sei que não é fácil. A mente, ela é neste momento um obstáculo, porque a mente humana ela é capaz de analisar fatos. E aqui nesta noite não existe nada de lógico quando eu prego, porque o que é lógico é aquilo que pode ser tocado, aquilo que é palpável. E eu falo sobre fé, e a fé é um poder invisível. Alguns chamam aqueles que têm fé de malucos, outros chamam aqueles que têm fé de beatos. E se você está disposto a conviver com esses apelidos, você é um daqueles que vai romper em fé. Nós não andamos no curso do mundo, nós nadamos contra a correnteza. Ser crente é ser chamado de bicho do mato, é viver nesse mundo, é estar nesse mundo, mas não é ser desse mundo. Estamos aqui de passagem. Qualquer dia desse, nós sairemos daqui, iremos ao encontro daquilo que fez os céus e a terra. Portanto, as sentenças que eu passo a falar agora só podem ser cridas por fé. Uma das leis que Deus estabeleceu para Abraão, e Deus entregou isso a Moisés, o seu servo, era que a nação de Israel compreendesse que Deus não tem o pecador por inocente. Uma das palavras que Deus disse a Moisés era assim: Moisés, eu não faço vistas grossas. O homem que pecar, a alma que pecar, essa pagará pelos seus pecados. Todavia, se houver um arrependimento, há também o perdão para os pecados. E depois que Deus dá essa sentença, Deus toca em uma ferida que até os dias de hoje é controverso o assunto na mente dos teólogos e na mente dos líderes de religião. Porque Deus abre a boca dele e diz assim: Moisés, avisa ao povo que eu sou um Deus que visita o pecado dos pais nos seus filhos até a terceira e a quarta geração.
Ou seja, Deus estava dizendo: aquilo que um homem faz, pagará pelos seus crimes, os seus filhos, os seus netos e os seus bisnetos. E se houvesse apenas uma citação desse versículo na Bíblia, nós poderíamos ignorar este texto. Mas quem entende e estuda teologia sabe que todas as vezes que você quer embasar uma doutrina ou um conhecimento bíblico, é preciso que você encontre em pelo menos 3 lugares diferentes da Bíblia o mesmo texto, ou algo que aponte para o texto. E para surpresa nossa, esse versículo que eu li, ele é reposto em vários outros livros da Bíblia e citado. Então, não está aqui por acaso. E eu gostaria muito que a igreja que veio aqui esta noite, no culto da família, entendesse que tudo que nós fazemos cria um reflexo sobre aqueles que nós amamos. E aqueles que nós amamos vão pagar por todos os nossos erros, se não houver um arrependimento, se não houver uma interferência divina, se não houver a misericórdia de Deus trabalhando. A primeira barreira que nós vamos quebrar aqui nessas semanas de campanha será a barreira da maldição que está sobre a sua casa. Porque eu creio num Deus que pega a maldição, esmiuça ela e transforma ela em bênção. Eu vou falar de novo para ver se o seu coração se esquenta. O Deus que eu sirvo, Ele pega a maldição e transforma ela em bênção. O que tem te feito chorar por esses dias vai te fazer sorrir durante muito tempo. O que tem te feito ficar trancado dentro de casa em depressão profunda ainda vai ser motivo para te colocar asas nas costas e você não andar, mas voar sobre essa terra. Porque eu creio que Deus quebra barreiras. Quem acredita que Deus quebra barreiras, dê glória a Jesus. Na sequência do texto que eu li no livro das Crônicas uma outra história. A história de um homem que está velho, está pronto para morrer, e antes de morrer faz uma grande festa no seu palácio. Uma festa com requintes, uma festa com riqueza, com comes e bebes, com convivas, com pessoas do seu rol de amizade, da sua intimidade, com reis de outras províncias. O nome deste rei que está dando essa festa é Davi. O Davi que está dando essa festa está com o seu semblante mudado. Foi um homem que veio de algumas provas alguns anos anteriores. Foi um homem que cometeu alguns deslizes na sua vida e viu, ainda em vida, os seus filhos pagarem pelos seus crimes. Quem conhece a história do rei Davi deve se lembrar muito bem dos seus grandes feitos. Falamos sempre do Davi que mata o gigante Golias. Falamos do Davi da caverna de Adulão, que encontra 30 bandidos e os transforma em 30 heróis. Falamos do Davi capaz de pegar uma harpa e ao dedilhá-la expulsar demônios. Falamos de um Davi capaz de, na sua intimidade, criar o Salmo 23, um dos salmos mais lindos da Bíblia Sagrada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Milhares de anos fazem que Davi deixou de existir e hoje nesta igreja foi cantado um hino. E nesse hino se cita o Salmo de Davi, o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então mesmo esse homem tendo feito tantas coisas boas, quase nenhum de nós se apega que ele, em um momento de desvario, em um momento em que ele saiu da presença de Deus, em um momento em que ele não vigiou, ele acabou destruindo a sua aliança com Deus. Deveria ele ter ido para o campo de batalha naquele dia, mas ouviu seus amigos dizerem que o exército inimigo não era tão violento e que ele, como já estava velho, não deveria mais sair ao campo de batalha, porque a penúltima batalha, ou a última batalha que ele havia participado, ele foi derrubado de cima do seu cavalo, e um dos filhos dos gigantes, havia uma turma que perseguia Davi, os filhos de Anak, e um deles, não sei se Talmai, Cesai ou Aimã, os 3 gigantes que perseguiram Davi durante sua vida toda, conseguiram derrubar Davi de cima do cavalo. E quando estavam para fincar Davi no chão com uma lança de quase 45 quilos, a Bíblia Sagrada diz que veio um dos valentes de Davi e matou o gigante. Quando colocou o velho Davi em cima do cavalo, o seu exército disse: tu nunca mais sairás conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Davi ouviu a voz dos seus algozes, ou melhor, ouviu a voz dos seus amigos. Os amigos tentaram fazer para ele uma coisa boa, só se esqueceram de uma coisa: quando um homem, uma mulher é chamado para uma obra, ele não pode recuar.
Ele tem que gastar a sua vida naquela obra. Ele nasceu para aquela obra. Então, por favor, não deixe ninguém dizer que o seu tempo acabou. Não deixe ninguém dizer que você tem que se aposentar. Não deixe ninguém dizer que você tem que aproveitar o resto dos seus dias. O nosso lugar de descanso não é aqui. A Bíblia Sagrada diz que o lugar de descanso do crente está acima das nuvens, está na presença de Deus. Quem crê nisso, diga: eu creio nisso, pastor. Pois bem, Davi, nesse momento em que ele ouve os seus amigos de cima da sacada do seu palácio, enquanto seu exército está no campo de batalha, ele está observando a cidade. E próximo ao palácio de Davi havia uma casa, e do lado de fora dessa casa havia uma tina, uma espécie de bacia gigante, e há uma mulher nua se banhando. Os olhos do rei foram postos sobre ela, e mesmo sendo ele um homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo ele um homem que compõe os salmos mais lindos da Bíblia, mesmo sendo ele um homem que fala sobre santidade, por um momento a sua carne fala mais alto, e ele deseja aquela mulher. Ele não quis saber se ela era solteira, casada. Ele manda os seus servos baterem a porta dela e trazerem para ele. Como ele era o rei, ninguém tinha coragem de dizer qualquer palavra contrária. E naquela noite, o santo homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus, traiu a confiança do Senhor e caiu em desgraça. Adulterou, e a sua mente não ardeu, o seu coração não acelerou, não houve nem remorso, onde lá arrependimento. A alma de Davi se saciou naquele pecado. Ele envia a mulher embora e no dia seguinte manda convidá-la de volta. E ele mantém um caso amoroso com elas escondidas, até que vem a consequência do ato. A mulher entra pela porta do palácio, procura o rei, e antes de se deitar com ele diz assim: estou grávida. E quando ela disse que estava grávida, aí a ficha caiu. Aí o coração de Davi acelera. Aí a mente de Davi arde. E Davi, que conhecia o Deus que havia dado esta palavra na Bíblia Sagrada para Moisés, o Deus que não tem o pecador por inocente, ao invés de se jogar no chão de joelhos e buscar a face adorada do Senhor, ao invés de confessar o seu vil pecado, ele tenta encobrir esse pecado da pior maneira possível. Ele manda que os seus soldados vão ao campo de batalha e mandam procurar o marido daquela mulher, que era o soldado Urias. Urias sai do campo de batalha e vem até o rei, e o rei dá a ele uma noite de festa, dizendo a ele que ele é um grande soldado, que agora ele vai ter uma patente maior, que agora ele vai ser um grande herói. E o rei dá a ele uma noite de gala, embebeda Urias e diz para ele ir para casa, porque a intenção do rei é que naquela noite Urias deitasse com a esposa. E como as mulheres não estavam muito atentas sobre o período de 9 meses, não se saberia quem seria o pai. Então possivelmente, se Urias dormisse com a esposa naquela noite, Davi teria um álibi. Poderia dizer: não, o marido veio da guerra, dormiu com a mulher e engravidou ela, o filho é dele. Davi só não contava com um Urias diferente. Não sei se Urias queria fazer graça, não sei se Urias queria mostrar um lado de pureza, um lado de santidade, ou se ele queria mostrar ao rei que ele era valioso soldado, que não estava nem aí para a carne, não estava nem aí para os prazeres, que ele nasceu para ser um leão. Eu sei que Urias procura o rei e diz assim: ó rei, eu não me sinto bem na minha casa, não me sinto bem com a minha esposa, enquanto os meus irmãos estão morrendo no campo de batalha. E a Bíblia Sagrada diz que o plano de Davi fica frustrado. Davi, neste momento, chama um outro soldado, um amigo dele, escreve um bilhete, entrega na mão desse soldado e diz assim: este bilhete vai acompanhar este soldado Urias de volta ao campo de batalha, mas deve ser entregue na mão do capitão Joabe, porque Joabe era amigo particular de Davi. No dia seguinte, Urias vai para o campo de batalha, ele se apresenta ao capitão Joabe. Joabe recebe uma carta. Quando ele desenrola o pergaminho e lê, o coração de Joabe se acelera. Na carta não é um pedido de um rei, é um pedido desesperado de alguém que quer encobrir o seu pecado. Na carta está escrito assim: Joabe, Urias não pode voltar, Urias não deve permanecer vivo. E Joabe, mesmo sabendo que era errado, era a ordem do rei, coloca Urias na frente da batalha, onde o fogo está mais cerrado, e Urias tomba morto, assassinado, não pelas mãos de Davi diretamente, mas pelo desejo de Davi. Uma outra carta é escrita,
Davi está no seu palácio sem dormir, porque ele não sabe se deu certo o seu plano. Mas quando a carta chega na mão de Davi, ele lê: ó rei, Urias está morto. Davi se assenta no seu trono e por um momento dá um sorriso de canto de lábios, dizendo: sou inteligente, resolvi um problema, não haverá escândalo no reino. Esqueceu Davi de uma coisa só: que os homens podem esconder os seus feitos dos homens. Você pode esconder os seus feitos da sua esposa, pode esconder os seus feitos do seu esposo, você pode esconder os seus erros e pecados da sua mãe, do seu pai, você pode esconder os erros do seu pastor, do seu líder, mas não dá para esconder de um Deus que tem 7 olhos de fogo. Quando eu era novo crente, li um versículo na Bíblia que diz que Deus tinha 7 olhos. Eu pensei que Deus era um monstro, mas não é. Fui entender que o número 7 é o número da perfeição. E então o escritor estava dizendo: Deus enxerga tudo, em todo tempo, em todo lugar. O Davi da minha história, que escondeu também o seu pecado, anos na frente, quando ele se sente perdoado, ele escreve um salmo dizendo assim: se eu colocasse a minha cama no alto da montanha, aí o Senhor estaria. Se eu descesse ao mais profundo abismo, tu também lá estarias. E Davi diz: para onde fugiria eu dos teus olhos, ó Deus? Porque tu me conheces em todos os lugares. Receba esta palavra hoje em nome de Jesus, e que ela caia no seu coração como um solo fértil. Não pense que dá com um jeitinho brasileiro para se esconder de Deus. Deus é um ser que te assiste e te vê. Ignorante é o homem que acha que se esconder do homem ele está livre, porque o homem que está do seu lado mal pode pagar as suas contas. Aliás, tem gente aqui dentro que nem pagar as suas contas pode. Então não tenha o homem por principal. Não respeite tanto o homem, respeite mais ao Deus desse homem. Deus está olhando para nós esta noite. Davi passa os dias se enamorando com Batseba, uma das mulheres mais lindas de toda a história. Até que um belo dia, sentado no seu trono, ele recebe uma visita inusitada. Um homem da linhagem dos profetas. Seu nome é Natã. E eu não queria estar na pele de Natã. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Uma coisa é profetizar para o desgraçado pecador da esquina, miserável pecador ali do prostíbulo. Uma coisa é apontar o dedo no nariz de uma pessoa que tem uma vida desregrada. Outra coisa é você falar com o rei, o homem mais querido de Israel. O único homem que todo mundo escreve é um homem segundo o coração de Deus. Era a palavra de um profeta contra a palavra do rei mais querido de Israel. Se Davi levanta e diz para ele assim: é tudo mentira, Natã poderia ter acabado num calabouço, como acabou no calabouço o profeta Jeremias, como acabou num calabouço e depois cerrado ao meio o profeta Isaías. Profetas que se levantaram contra os reis, e os reis tinham mais poder e mais fama, e eles acabaram como falsos profetas. Natã estava com a vida dele arriscada, mas Natã sabia de uma coisa. Quer perguntar o quê? Ele sabia quem tinha chamado ele. O profeta não ama a sua vida, o profeta ama a sua chamada. O profeta sabe que a sua vida é curta. A vida de profeta às vezes é 3 anos e meio, e a sua cabeça vai parar numa bandeja de prata. Podem matar o profeta, mas não podem matar as profecias que saíram dos seus lábios. Oh, aleluia, eu sinto Deus aqui nesse lugar. O profeta Natã, na sua inteligência profética, ao invés de chegar acusando Davi, promove uma história, uma parábola. Ele diz: ó grande rei, é sabido que aqui no seu reino, um homem muito rico e poderoso, dono de milhares de ovelhas, recebeu um visitante em sua casa. E ao invés de pegar uma das suas centenas de milhares de ovelhas para servir a este viajante, é sabido que ele foi a um outro fazendeiro extremamente pobre, dono de uma única ovelha, e roubou aquela ovelha e matou e serviu a esse homem. Natã olha nos olhos de Davi e diz: ó rei, o que deve ser feito com este homem no seu governo? Davi, que mesmo tendo cometido pecados e erros, esqueceu seus erros e pecados e tentou agir com equidade, com justiça. Eu imagino Davi esbravejando, dando um soco no braço do seu trono, dizendo: ora, que esse homem pague 4 vezes o seu crime,
que ele dê um jeito de devolver aquele que ele matou, a única ovelha que tinha, que ele dê àquele homem 4 ovelhas em troco do seu pecado. Quando Davi diz isso, Natã olha para o rei, e aí sim, levanta um dedo de profeta, aponta no nariz de Davi e diz: tu és esse homem, ó rei. Todo esquecimento, toda a mente que estava cauterizada, todo sentimento de satisfação por ter pecado, cai por terra, porque agora Davi não está apenas diante de um homem, ele está diante de um oráculo. O oráculo era o reservatório onde Deus dele se apossava. Davi agora, ao ouvir aquelas palavras que somente ele e Joabe sabiam, está diante de um homem que não estava perto dele. Então Davi olha para Natã e não vê mais Natã, ele vê a glória de Deus em Natã. Davi começa a tremer, como que dizendo: Deus ainda vê, Deus ainda enxerga. E a Bíblia Sagrada diz que neste momento Davi não tenta se desculpar. Para isso, Deus, naquele momento, deve ter sido pego de surpresa. Porque geralmente quando um homem é confrontado com seus erros, ele vai dar desculpas, ele vai tentar explicar. Ora, pergunte a alguém hoje, tente colocar alguém na parede dizendo: por que você traiu seu marido, sua esposa? E todo mundo tem uma desculpa. Não, é porque houve incompatibilidade de gênio. O que rouba, você vai falar com ele, não, eu roubei porque minha família estava passando fome. O que mata, diz: não, eu matei na legítima defesa. Todo mundo tem uma desculpa. Davi poderia ter dado uma, mas não deu. É por isso que Deus olhou para ele e disse assim: esse ainda é um homem segundo o meu coração. Davi ouviu a palavra, inclinou a cabeça e disse: pequei. E quando ele disse pequei, a palavra não saiu dos lábios, saiu do coração. Porque a sentença sobre Davi deveria ser a morte, mas a palavra que ele soltou dizendo pequei, tocou o coração de Deus. Deus usa o oráculo e fala uma palavra que não dá aqui para interpretar. Deus diz através de Natã: porventura algum dia eu te neguei alguma coisa? Se você estava enfrentando uma barreira, um problema com essa senhora aí, não era só você ter falado comigo. Eu não sei o que Deus faria, se Deus daria mulher para Davi, se Urias morreria de doença. Também não sei se Deus tiraria o sentimento de Davi, se Deus colocaria outra, porque como rei, ele poderia ter qualquer mulher do reino, desde que fosse solteira. Mas Deus disse a Davi, só para lembrar ele: Davi, eu sou o Deus que escuto, e você não tem que dar um jeito. Quando você tiver um problema, não procure a sua força, não confie em carros e em cavalos, confie no meu poder. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer isso também. Chega de lutar com as suas forças. Chega de ter que ir todo dia naquele advogado. Chega de ficar na frente da casa do juiz. Chega de ficar oprimindo o seu patrão. Existe alguém maior do que o seu patrão, maior do que o advogado, maior do que o juiz. E este ser está à sua disposição nesta noite. Ele tem nome, chama-se Jeová Jiré, o Deus que providencia tudo e um pouco mais. E quando Deus abre a boca dele para falar, é porque ele está te dizendo assim: olha, ei, me instigue. Deus quer alguém nesta noite capaz de colocar Deus em atitude de trabalho. Deus quer alguém capaz de colocar na mão dele algo que é impossível, porque o impossível é a possibilidade dele, é a especialidade dele. Não tente resolver o seu problema com as suas mãos, coloque nas mãos dele. Mesmo tendo Deus perdoado Davi, conhecia Davi a lei, e ele sabia que mais cedo ou mais tarde a semente que ele plantou ia germinar, porque tudo que o homem planta, o homem não ouvi, tudo que o homem planta, o homem. Esta é uma lei, senhoras e senhores, que funciona para tudo e para todos. Não pense que os seus inimigos, esses que agem com você de maneira injusta, ficarão impunes. Vou falar de novo. Não pense que essas pessoas que te traem, que te machucam, que te oprimem, que te humilham, vão ficar impunes. Deus não é injusto. Eu li: Deus não tem o pecador por inocente. Tudo que o homem faz mais cedo ou mais tarde volta para ele.
Ah, pastor, a pessoa vai pagar no inferno. Não, no inferno é só o juro e a correção monetária. O capital é pago aqui nessa terra mesmo. A pessoa vai passar pelo mesmo problema, ou por um problema infinitamente maior, porque é uma lei. É uma lei cósmica, é uma lei estabelecida. O que você faz aqui reverbera ali. Vai acontecer o juízo de Deus. Uma vez eu estava em oração pedindo a Deus que fizesse justiça. Então fui procurar um oráculo, fui procurar um profeta que já dorme no Senhor, pastor Eloy, lá de Maceió, um vidente de Deus, um homem que era visitado por governos, era visitado por atletas. No dia em que eu estive lá, minutos antes, Evander Holyfield estava lá para ele orar por ele. Sentei com ele em uma mesa, porque eu estava sendo injustiçado e perseguido. E ele falou: o que é que você quer, filho? Eu disse: pastor, eu quero que Deus faça justiça. Ele pegou na minha mão e começou a orar. E Deus tomou os lábios dele, dizendo assim: se esse é o desejo do seu coração, eu te dou. Todavia, terá um preço. E Deus tomou a boca do profeta e explicou: se deixares na minha mão, eu cuidarei do problema. Não vai ser no seu tempo e não vai ser agora. Mas não tem preço a pagar. Se quiser que eu coloque na sua mão, você vai resolver o problema. Mas vai ter problema para você resolver depois. E naquele momento eu entendi o que Deus me dizia. E sabe o que eu fiz? Ao invés de agir, deixei na mão de Deus. E quando se coloca na mão de Deus, dá uma raiva. Porque a gente espera que Ele faça justiça hoje, amanhã, e não vem. Quando você está esquecendo o problema, você recebe a notícia: você viu o que aconteceu lá? E aí ninguém pode dizer que foi você que articulou o problema. Olha, isso aqui é uma palavra revelada, eu não percebi isso. Deus está dizendo para você: tem dois caminhos. Ou você age com a sua mão, ou você coloca na mão dele. Na mão dele não vai ter problema. Vai demorar um pouco mais, mas o milagre vai acontecer de qualquer jeito. Só quem crê nisso dá um grito para acordar a cidade inteira. Eu creio nisso. Davi leva Batseba para morar em casa, no palácio. Ela está grávida e nasce uma criança. Urias já está morto. Davi já orou pedindo perdão. Davi já abriu o coração. O menino vai crescendo com saúde, até que de repente, instantaneamente, da noite para o dia, a criança adoece. E a Bíblia Sagrada diz que Davi, quando ouve dizer que o menino adoeceu, olha o que Davi faz. Ele se tranca no quarto dele e começa um jejum. Ele entra numa campanha de 7 dias de oração e jejum. E cada dia que ele jejua e ora, e ele vai procurar saber a notícia, ao invés da criança estar mais saudável, ela está mais doente. No 7º dia, quando ele estava perto do palácio, os homens que vieram dar a notícia não sabiam como falar, porque o menino tinha morrido. E a Bíblia diz que Davi se aproximou dele e disse: o que aconteceu? E eles disseram: rei, o menino morreu. Quando Davi ouve falar que o menino morreu, ao invés de ele desesperar, se jogar no chão, se acusar, pegar uma faca e se cortar, a Bíblia diz que Davi voltou para o quarto dele, tomou um banho, vestiu novas vestes, se alimentou, foi para o santuário de Deus, dobrou o joelho e adorou a Deus. Adorou a Deus e foi procurar Batseba para confortá-la e dizer: Deus deu, Deus tomou, Deus é justo, não tem o pecador por inocente. E alguém pergunta para Davi: quando o menino estava vivo você jejuava, e agora que o menino morreu, você está aí se alimentando? O que aconteceu, Davi? Davi disse: enquanto ele estava vivo havia esperança. Uma vez que ele morreu, não há mais nada para se fazer. Foi a maneira de Davi dizer assim: a vida tem que continuar. Mão direita para o céu. Faz um carinho nas costas da pessoa do seu lado e diga para ela: por mais doloroso que seja a perda da sua vida, aprenda, a vida continua. A vida continua, Joel. Tem pessoas entre nós,
e eu falo agora por revelação divina, porque o meu corpo arrepiou todo. Não conseguem sair da caverna onde estão. Não conseguem deixar a sua história. Não conseguem perdoar. Não conseguem se perdoar. Não conseguem olhar para o futuro. Carregam uma mágoa no coração tão grande, contra pessoas, contra a família, contra tudo isso. E ao invés de você prejudicar só a pessoa que te magoou, porque isso tem reflexo sobre ela, isso vai desgraçar e destruir a sua vida. Ah, se os cristãos entendessem isso, não haveria brigas entre nós. As pessoas nunca você já se perguntou por que dentro de igreja tem tanto problema? Vou te explicar. Porque aqui é uma família. A gente convive o ano inteiro, 2, 3 vezes por semana. Nós não temos vida lá fora, a nossa vida é aqui dentro. O seu convívio é com o jovem que está no seu grupo, com a irmã que está no seu grupo, com os obreiros, o pessoal da música. O nosso convívio é aqui. Você dentro da sua casa consegue passar um mês sem discutir com alguém? Você briga com o pai, briga com a mãe, briga com o filho, briga com a filha, briga com o tio, briga com o primo. E quando não tem ninguém para brigar, você briga com você mesmo na frente do espelho. Porque é nato do ser humano isso. O ser humano é um ser complexo. Se lá fora acontece isso, aqui dentro não é diferente. Só que para isso a Bíblia Sagrada tem um conselho: não deixe o sol passar sobre a sua ira. O que significa, pastor? O salmista ou o escritor bíblico está dizendo: não durma rancoroso. Perdoa antes de dormir. Pega o telefone quando esse culto terminar, manda uma mensagem para a pessoa. Não, pastor, mas o meu coração, enganoso é o coração do homem, senhoras e senhores, e curta é a vida do homem. Nenhum de nós pode garantir o amanhã. Nenhum de nós pode garantir até o final desta noite. E se a vida é tão curta, não vale viver com raiva das pessoas. Gente, a vida tem que continuar. Caiu no chão, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Se não der para levantar, vai agachado. Se não der para ir agachado, vai se arrastando. Se não der para ir se arrastando, vai rolando. Mas não para. Você não é um vegetal, você é um ser humano. Você é imagem e semelhança de Deus. Deus te deu um dom. Recebe esta palavra agora. O ser humano é o único ser do universo que tem um dom. O dom de conviver com a dor. E a mesma dor que hoje é intensa, amanhã ela vai amenizando, 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 até que só resta dela uma lembrança. Sabia disso? Deus deu ao ser humano uma aptidão espiritual e emocional tão forte, que o que ontem te fazia querer pular de cima de uma ponte, hoje só te traz uma memória. Ou seja, nós nos adaptamos. Então diga para o seu irmão: aguenta, vai passar. Você acredita que vai passar? A vida continua, gente. Então dê um glória a Deus por isso. A vida de Davi torna-se um inferno. Morre esse menino dele. Daqui a pouco dentro do palácio existe um adultério. Aliás, é maior que um adultério, é um incesto. Uma filha de Davi chamada Tamar é estuprada pelo filho de Davi chamado Aminon. Depois Aminon é morto pela mão de Absalão, que também é filho de Davi. Olha o que acontece: Deus visitando o pecado dos pais nos filhos. O erro de Davi refletiu sobre os filhos. E Davi teve que ficar vivo para assistir cada um dos seus filhos tombarem. Ele entra em depressão profunda, até que ele entra na presença de Deus e fala com Deus de uma maneira mais íntima. O nosso problema é que às vezes nós achamos que rituais tocam Deus. Não, se eu fizer isso, mais isso, eu consigo tocar Deus. Muito mais do que rituais, é o sentimento que nós temos por Deus. O que acontece com Davi, quando ele está em depressão dentro do quarto dele, muda a história e acaba com toda a maldição. Davi está no quarto dele chorando, porque ele tem um filho morto por doença. Ele tem uma filha morta moralmente, porque foi estuprada pelo próprio filho. O filho que estuprou a filha não pôde ser corrigido, porque Davi não tem moral para corrigir o filho. É morto pela mão do irmão dele, que é Absalão. Absalão só mata o irmão porque Absalão não queria ser filho de um rei. Ele queria ser filho de um pai.
Olha que palavra pesada. Absalão era filho do rei mais famoso do mundo, o rei mais poderoso do mundo. Mas às vezes ser filho de um homem muito famoso e poderoso não é tão bom assim, porque falta o tempo para o abraço, para o beijo, para o carinho. Então isso foi criando uma frustração em Absalão, porque Absalão não queria ser filho de um herói. Ele queria ter um pai que ele pudesse dobrar o joelho no colo dele e contar as suas necessidades. Ele queria o afago do pai nas noites mais escuras da sua vida, e ele não teve. Então ele começou a enxergar no pai um vilão, e por isso se revoltou contra o pai e deu um golpe de estado. E olha como o destino é. Absalão, quando está no apogeu da sua revolta, ele enfrenta os amigos de Davi, e só sobra ele. O exército dele foi desbaratado, e ele está no meio de uma floresta correndo. Ele tinha uma cabeleira muito grande, diz a Bíblia, que ele passa debaixo de um entroncamento de árvores, e no trote do cavalo, seu cabelo subiu e se agarrou nos galhos. Ele ficou preso pelo cabelo. Quem é que encontra ele? Joabe, o capitão do exército, aquele que recebeu a carta de Davi para matar Urias. Joabe tira uma espada e mata Absalão. Quando a notícia chega em Davi que Absalão está morto, Davi quer fazer justiça, ele quer matar a pessoa que matou o filho dele. Era para prender, não era para matar. Aí alguém diz: quem matou o seu filho foi Joabe. Davi desmorona, porque Joabe é o cúmplice do pecado dele. O diabo, quando quer destruir uma vida, ele faz um emaranhado. Ele põe você como uma mosca que vai para uma teia de aranha. Quanto mais a pessoa se mexe, mais presa ela vai ficando. Por isso nós temos que orar para Deus nos livrar do laço do passarinheiro. O culto dessa noite é só para isso, derrubar barreiras, para que nós possamos sair livres e voando. Um tempo de paz vai se aproximar da sua vida. Quem dá um glória a Deus por isso? Agora que ele está com os filhos mortos, agora que ele pagou 4 vezes, Deus quis cobrar de uma vez. Ao invés de Deus visitar o pecado de Davi no filho, no neto, no bisneto, ou seja, até a 3ª ou 4ª geração, Deus, na vida inteira de Davi, acabou com 4 filhos deles. E quando todo mundo achava que estava terminado, Davi faz algo diferente. Está pronto para o milagre agora? Diga para o seu irmão: agora é a hora do milagre. Pastor Roberto, muda a música para mim. Davi deitado no colchão da sua cama. Davi foi um homem que no seu tempo de vida teve 21 filhos, 20 homens e só uma menina. A menina era Tamar, que foi deflorada. Então ele tem 20 filhos. O primeiro filho de Davi, se não me falha a memória, foi Adonias. Na morte do rei Davi, quem tem que assumir o trono é o primogênito. Diga comigo: primogênito. Na morte do rei, a lei tem que ser cumprida. O primogênito herda o trono. Quem vai herdar o trono então é o primeiro filho de Davi. Agora não tenho muita certeza, mas se não me falha a memória, foi Adonias. Sim, é Adonias que tem que subir ao trono. É isso mesmo, é Adonias. Adonias que tem que ser o rei. Só que Davi tem um problema, pergunte qual. Do namoro dele com Batseba, não nasceu só o menino que morreu. Nasceu uma outra criança. A outra criança tem 8 anos de idade. Chama-se Salomão. E Davi, deitado na cama, esperando a morte chegar, olha para o céu e diz: Senhor, o que vai ser de Salomão quando eu morrer? A notícia vai esparramar que ele é filho da mulher com quem eu adulterei, e vão matar o menino. E eu já não aguento mais o sangue de tantos inocentes na minha mão. Você sabia que Deus não deixou Davi construir o templo por causa disso? Porque a mão dele tinha muito sangue. O sangue dos inocentes não era dos inimigos, eram os seus próprios filhos. Deus puniu Davi da maneira mais difícil possível. O maior levita da Bíblia, o maior salmista, foi proibido de entrar no santuário para cantar. Mas o maior salmista da Bíblia tinha tudo para desistir. Mas no leito de dor ele olhou para o céu e disse: Deus, Salomão não tem culpa do meu pecado. Se o Senhor não fizer um milagre, quando eu morrer vão matar o menino e a mãe dele. E a mãe dele também não tem culpa do pecado. No final da vida, Deus faz aquilo que Deus queria que ele tivesse feito no começo, lá no trono. Reconheceu o erro de verdade. Não foi só dizer: eu pequei.
mas foi ver as vidas que ele destruiu por causa do erro dele. E quando ele abre o coração e diz: Senhor, o que vai ser de Salomão? Deus, antes de morrer eu quero te fazer um pedido. E Deus inclinou ele, o seu ouvido, para ouvir Davi. Davi mandou chamar um menino de 8 anos. Salomão entra no quarto de Davi, e Davi pega a mão do menino e coloca debaixo da coxa dele. Assim faziam os patriarcas, uma aliança. A mão sobre a coxa, travada no colchão da cama. O menino tem 8 anos e Davi diz para ele: promete para mim que você vai ser um homem que vai servir a Deus. Promete para mim que você nunca vai se desviar dos caminhos do Senhor. Promete para mim que você vai construir um templo para o meu Deus. O menino não sabe o que está acontecendo. As pessoas estão esperando Davi morrer para Adonisa assumir o trono. Aí Davi olha para o céu e diz: Deus, se tu me amas, mostra o seu amor agora. Unge o meu filho como rei. Onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Eu me emociono, e a vontade que eu tenho é de chorar, porque Davi e Deus, nesse momento de intimidade, de oração, quebram as leis inteiras. Deus aceita. Deus abre o céu, olha para Salomão agora e olha para o passado de Davi com Batseba. E sabe o que Deus faz? Deus apaga o passado de Davi. Deus esquece o que ele fez, e Deus ouve a oração dele e levanta Salomão como rei. Foi a última festa que Davi fez, e deve ter sido a mais bela de todas. Mesmo doente, ele levanta a nação e diz assim: eis aqui o ungido do Senhor, Salomão, meu filho. Deu uma revolta entre todo mundo, ninguém entendia o motivo, mas Deus entendia. Davi quis ungir Salomão para que Salomão não morresse. Davi colocou naquele dia um ponto final no ciclo da maldição. Toda maldição tem um ciclo. Se ela não for quebrada, ela visita pais, filhos, netos, e parece que nunca para. Maldição hereditária existe, senhoras e senhores. Tem algumas pessoas aqui entre nós que estão sofrendo por coisas que ouviram, por coisas que passaram. Tem pessoas aqui entre nós que estão doentes hoje, por causa de erros cometidos pelo pai, pela mãe, pelo avô, pelo bisavô. E a falta do conhecimento dá evasão a esta maldição. Pastor, mas a Bíblia diz que toda maldição foi quebrada na cruz. Sim, desde que aquele que recebeu o sangue da cruz entenda qual é o seu direito. Se você não reclamar o seu direito, você não tem direito a ele. Nesta noite nós vamos clamar pelo seu direito, e a sua casa vai viver o melhor tempo que ela já teve. O meu corpo está arrepiado. Eu estou dizendo que os seus filhos serão uma bênção, os seus netos serão uma bênção, os seus bisnetos serão uma bênção. E digo mais, vou me atrever: nenhum deles vai morrer. Esperaremos o arrebatamento da igreja. Eu profetizo que as riquezas que foram tomadas da sua família no passado vão vir para os seus filhos, vão vir para os seus netos. Nesta noite, o eterno Deus de Israel se levanta do trono dele e dá ordem. Anjos estão saindo das pairagens celestes e vindo em direção a Orlândia nesta noite. Estão vindo com espadas de fogo na mão, estão vindo quebrar as maldições. Eu estou ouvindo gritos de demônios que estão se desesperando porque não contavam com isto que Deus iria fazer. Escreve o que eu estou dizendo. Quando você acordar amanhã de manhã, o dia vai estar mais leve, a comida vai estar mais saborosa, o perfume vai estar mais gostoso, a sua casa vai estar debaixo de luz. Há um tempo de mistério e milagre acontecendo. Alguém acredita nisso? Quem acredita nisso? Então levante a sua mão e diga: eu e a minha casa, cheios de bênção, serviremos ao Senhor. Diga comigo: toda maldição está sendo quebrada nesta noite, porque eu nasci para ser um vitorioso. E só quem nasceu para ser um vitorioso dá um salto e fica de pé sobre os seus pés.
seus olhos, por gentileza. Eu quero fazer aqui um convite nessa noite. Eu quero convidar aqui pessoas que vieram hoje pela primeira vez a essa igreja, ou que já vieram outras vezes, mas vieram apenas para assistir, e que hoje, ouvindo esta palavra, colocou no seu coração: eu quero esse Deus que esse pastor está falando, um Deus que reconstrói a nossa vida, um Deus que pega a maldição e transforma em bênção, um Deus que vai te dar talentos, e esses talentos vão ser aproveitados. Isso se chama entregar a vida para Jesus. Deixa eu falar com as pessoas primeiro, só um minutinho, gente, deixa eu só falar com elas. Entregar a vida para Jesus, amigo, escute aqui, é um ato talvez o mais lindo do ser humano. A vida é um grande carro, e Deus está com todos os homens dentro desse carro. Às vezes alguns irmãos nossos, por falta de conhecimento, dizem assim: não, Deus não está com bandido. Deus está com bandido. Não, pastor, Deus não está com assassino. Deus está com assassino. Porque todo ser humano é uma criação divina. Deus seria um ser irresponsável se ele criasse e abandonasse. Pastor, se Deus está comigo, por que a minha vida não muda? É porque a vida é um carro e você está na direção. Deus está no carro, mas está no banco do passageiro. E no banco do passageiro você não pode fazer muita coisa. Você pode falar: vira à esquerda, mas cabe quem está na direção virar ou não. Deus fala para você: breca, mas você quer acelerar, o que Ele pode fazer? Você está no controle. É por isso que a sua vida está um inferno, filho. É por isso que a sua vida está dentro de uma lata de lixo. Entregar a vida para Jesus significa parar o carro num estacionamento. E você veio no estacionamento hoje. A igreja é o estacionamento. É aqui que a gente para o carro para dar uma avaliada em como está a situação. Seu carro está amassado, está com o motor batendo. Há até quem diga que ele já fundiu. Mas se você parar o carro hoje, trocar de lugar com Deus, falar: Deus, assume a direção da minha vida, e eu vou sentar aqui no banco do passageiro, vou ficar quietinho. Deus vai dirigir o seu carro. Vai ter hora que você vai querer brecar e Ele vai acelerar. Fica tranquilo, com Ele dá tudo certo, porque Ele vê aquilo, Ele vê longe, Ele vê o que nós não vemos. Agora, é preciso tomar essa decisão. Deus não pode interferir na sua vida se você não procurá-lo, porque Ele criou para o homem o que nós chamamos de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o poder de escolher o que quer: o céu, o inferno, a vida, a morte. Entregar a vida hoje aqui para Jesus, ou voltar para casa apenas dizendo: aquele pregador fala bem, mas de nada vale eu falar se isso não cria vida em você. Vou pedir para que todos inclinem a cabeça. E se você tiver coragem, amigo, quiser vir aqui à frente, eu vou orar pela sua vida, e Jesus vai mudar a sua história. Quer entregar o seu coração para Deus? Aleluia. Não se assuste, que algumas pessoas quando chegam aqui começam a chorar. Por quê, pastor? É uma presença de Deus que vem sobre nós aqui. Isso é algo divino que começa a acontecer aqui. E a igreja tinha que estar adorando a Jesus, né? Deixa as pessoas chegarem aqui perto de mim, gente. Vocês levaram elas aí para trás, vocês bloquearam as pessoas. Eu vou até pedir para os nossos obreiros só abraçar no final depois, tá bom? Deixa as pessoas chegarem aqui perto. Deixa elas chegarem aqui perto, senão a gente quebra todo esse clima. Chegue bem perto aqui, olha. Vem aqui do lado do altar para mim. Incline a sua cabeça. Oh, glória. Pastor, eu estou afastado da igreja. Eu já fui desta ou de outra. Eu me perdi. E hoje Deus moveu as águas e me trouxe. Será que Deus ainda me aceita, pastor? Eu já cantei, já falei em línguas, mas agora eu estou vivendo uma vida completamente podre e torta. Não é tão podre e tão torta assim, senão você não estava aqui hoje.
Tem aí dentro de você ainda uma chama pequenininha. A brasa está quase apagando, mas Jesus hoje começou a soprar nela. Você tem coragem de voltar para Jesus? Tem? Quer sair do seu lugar e vir aqui à frente? Se você vier, nós vamos te receber. E aí sim, pastor Roberto, nós vamos cantar. A tua palavra escondi, coloque a mão no seu coração, você que veio à frente. guardada no meu coração, Pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver a glória em meu rosto brilhar. Senhor, eu oro por essas vidas que vieram à frente do altar. Algumas estão em pé, outras estão ajoelhadas, mas todas estão com o coração curvado. Algumas estão enfermas no corpo físico, algumas estão enfermas na alma, e todas elas precisam de uma cura. Vieram nesta noite para romper barreiras, derrubar barreiras. Saindo do lugar deles e vindo à frente, eles quebraram a barreira do orgulho, às vezes até a barreira do preconceito. E ao saírem dos bancos e virem à frente, Senhor, eles fizeram uma aliança contigo. E nesta hora o Senhor começa a mudar a vida deles. Senhor, quando eles saírem daqui nesta noite, eles vão sair mais leves, vão ter uma noite de paz, até porque os pecados estão perdoados, todo fardo está caindo por terra. O nome deles permanece escrito no livro da vida do céu, porque agora o Senhor está escrevendo o nome deles aí. A maldição, Senhor, foi quebrada, foi jogada por terra, porque depois desta noite, Senhor, o céu será o limite deles. Eu profetizo uma semana de glória, uma semana de paz e de tranquilidade, uma semana de fome divina. Eles vão vir aqui outras vezes durante a semana nos nossos cultos, e domingo que vem, Senhor, eu espero eles aqui de novo, porque a campanha continua. Vamos quebrar todas as barreiras que nos separam de Ti, e teremos uma vida na Sua presença. Eu profetizo isso em nome de Jesus. E a igreja diz: agora vocês abraçam essa turma dando um beijo. dons e talentos são pra te servir, Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Quem pode aplaudir a Jesus?
aplaudir e dar um grito? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Glória a Deus. Amém, gente.